Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a terceira semana do PET, volume 3. Nessa semana nós vamos falar sobre a análise linguística dos textos publicitários. Vamos falar sobre as estratégias, de persuasão, os efeitos de sentido que fortalecem essa estratégia e vamos falar sobre os recursos linguísticos. Bom, nós temos aqui uma campanha publicitária, um anúncio publicitário, acredito que vocês já conheçam. Então, está aqui. E a primeira pergunta é: qual ideia está sendo divulgada? Segunda pergunta: qual é o provável público-alvo a ser atingido e quais elementos ajudam a identificá-lo? Então, essa campanha é destinada a que tipo de público? E quais elementos que permitem a vocês identificar esse tipo de público? Terceira questão: você sabe o slogan completo dessa marca? Qual é? Então, nós temos aqui, tomou Doril, sumiu. Então, qual é o slogan completo? Questão 4. Quais as possíveis intenções do produtor do anúncio ao escolher um slogan que rima nesta propaganda? Então, na frase tomou Doril, sumiu, então Doril sumiu, nós temos uma rima aqui, né? Então, qual é a intenção do autor ao colocar uma rima numa propaganda? Por que ele fez isso? Questão 5. Qual a função da fumaça na expressão tomou Doril, sumiu? Então, por que no lugar da palavra ali ele colocou essa fumaça? Qual a intenção? Agora nós temos um outro anúncio aqui. E a questão é: em que contexto circulam textos como esse? Então, em que situação que são utilizados textos como esse? Então, nós temos aqui no texto falando violência psicológica, não dá para engolir esse choro. E nós temos aqui uma criança, com a boca tapada e chorando, e várias imagens aqui embaixo mostrando como se tivesse alguém gritando, com a criança. Então, qual é a finalidade desse tipo de campanha? A questão 3, qual termo presente no título tem uma força persuasiva maior? Então, qual termo da frase? Violência psicológica, não dá para engolir esse choro. Qual termo que tem uma força de persuasão, de convencimento, uma força maior? Ok? Questão 4, nós temos aqui, explique a expressão, não dá para engolir esse choro. Então, qual é o significado dessa expressão na campanha? Depois nós temos aqui a terceira questão, que tem um outro texto aqui de campanha publicitária. Olha, observem. Está aqui. Negligência, não dá para engolir esse choro. Então, no outro lá era violência psicológica, não dá para engolir esse choro. E agora nós temos aqui negligência, não dá para engolir esse choro. Negligência é abandono, Bom, esse tipo de campanha mobiliza o público através da razão ou da emoção. Então, qual é o sentimento, que provoca uma adesão do público a essa campanha? É a razão ou é a emoção? Questão 2. Esse texto conduz à aceitação de uma ideia ou
a adesão de uma causa. O que vocês acham? Faz com que a pessoa aceite uma ideia ou passe a fazer parte de uma causa, né? Pergunta é essa. A questão 3. Quais verbos foram utilizados nessa campanha? Então, nesse texto aqui, quais são os verbos que estão ali presentes nessa campanha? Questão 4. Qual a relação entre esses verbos e a argumentação para convencimento do público? Então, aqui foi utilizado os verbos, né? Vocês observem ali quais são os verbos e qual é, então, a relação entre esses verbos e a argumentação para convencer o público. Por que ele usou esses verbos para convencer o público? Ok? E isso é tudo. Então, não esqueçam. Vocês vão fazer com as palavras de vocês, tá? Não tentem copiar de ninguém. Pensem, analisem, raciocinem direitinho, tá? Façam num rascunho a lápis, depois passem a caneta direitinho, ok? E eu aguardo o retorno de vocês. Até mais. Tchau!